Estamos todos tranquilos, certo? Tenho uma pergunta para vos fazer. Se vos falar em Êxodo, livro de Êxodo, qual é a personagem que vos salta logo à mente? Moisés. Quem vota por Moisés? Vejam lá as mãos. Super-herói, certo? É. Mas se eu vos falar de Pua e Cifra, alguém conhece? Não? A nossa história hoje vai começar. Obrigada. Ainda bem que haja algum. A nossa história hoje vai começar justamente com estas duas mulheres. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 1. Êxodo abre-nos a história do povo de Israel, que já estava há algum tempo nas terras do Egito. E eles, quando foram para lá com Moisés, porque havia muita fome e Israel precisava de alimentar a sua família. E foram parar ao Egito. Sabemos a história, os enganos, o reencontro, e lá ficaram. Aliás, o rei, na altura Faraó, disse: vem tu, vem toda a tua família, nós temos lugar para vocês todos. Esta bênção que tu nos deste chega para todos. E realmente o povo de Israel lá está. Ao fim de alguns anos, neste nosso texto, se nós formos ao versículo 1, ao versículo 8 do capítulo 1, diz assim: depois destes tempos, levantou-se um novo rei sobre o Egito. E o que é que aconteceu com ele? O que é que ele tem de peculiar? Quem é que ele diz que não conhecia? Vocês acham? Vamos lá. Acham mesmo que ele não conhecia? Ou ele não queria conhecer? Não queria conhecer, é isso mesmo, Miguel. Não queria conhecer. Sabem porquê? Porque ele tinha medo. E vou-vos dizer. Versículo 9. Eis, um bocadinho mais à frente, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Sabem, o povo de Israel, quando ficou lá, né, Jacó, quando entraram, sabem quantos é que eram da família? A família direta de Jacó? Sabem quantos eram? 70. Fora os empregados, a malta que tratava dos rebanhos, também eram os filhos que faziam, mas eles não eram só eles. Havia mais células, famílias à volta desta mesma célula de Jacó. Não podemos esquecer que ele era filho, ou melhor, neto de Abraão. E nós já sabemos que Abraão era tipo uma cidade ambulante, de quantidade de coisas, de riqueza que ele tinha. Ora bem, Jacó, a família direta, 70 pessoas. E ao fim de 100, 200, 300 anos, que é mais ou menos nesta altura que este episódio se dá, 300 e qualquer coisa, o povo já era muito. E o povo não era escravo nesta altura. Atenção, eles ainda estavam lá, era um povo que trabalhava com os egípcios, estava com eles, aprendeu os ofícios, eram pessoas inteligentes, eram engenheiros, eram doutores, eram empregados de mesa, eram empregados de limpeza, eram tudo. Eles trabalhavam no campo, agricultores, eram também pastores, eles sabiam de tudo. E tudo o que eles tocavam, aquilo florescia. E eles também. Cada filho, cada um que nascesse, mais saudável se tornava. Porque apesar de eles estarem a viver na terra do Egito, eles não adotaram os costumes deles. Eles continuaram fielmente nos seus próprios costumes. Nos costumes que Israel lhe tinha deixado. E o faraó sentiu-se ameaçado. Imaginem estes indivíduos se juntarem aos nossos inimigos. Eles vão nos derrotar. Então ele surge com um plano. Se calhar isto era uma boa ideia. Vamos chamar duas mulheres. E é no versículo 15 que o rei chama então duas mulheres. Vou passar a ler. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, dos quais o nome era Cifra e Pua.
Cifra e Pua, provavelmente não seriam as únicas parteiras, penso eu. Se calhar eram tipo parteiras mor, eram aquelas que orientavam quem é que vai aonde, tinha uma escala, né? Como nós também temos dentro da igreja, há sempre um que tem que organizar e tem que chefiar para o resto do rebanho ir atrás. E aqui era igual, com certeza. E estas duas mulheres foram chamadas. E é interessante porque o rei não mandou dizer, não mandou um decreto, não mandou um indivíduo chamar, olha, diz-lhes, dá-lhes o recado. Não, não. Ele chamou-as à sua presença. Para quê? Será que seria para intimidar? Provavelmente. E ainda por cima eram mulheres. Elas vieram à sua presença, lá no meio do palácio, lá junto ao faraó. Vocês recordam-se como é que os reis na altura tinham os seus palácios? Eram imponentes, cheios de pedra, algum ouro. O faraó, na altura, era também considerado como um deus. Logo, toda aquela imponência era-lhe devida. E ele pensou, eu consigo talvez intimidá-las. E o que é que ele pede a elas? Versículo 16. E disse, quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, e se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. O que acontece a seguir, no versículo a seguir, que diz assim, as parteiras, porém, temeram ao faraó. Não, a Deus. Temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Vocês sabiam que a nível de escrita, estas são as primeiras... É a primeira história escrita, é assim, que há de uma resistência a uma ditadura voraz. E é uma resistência silenciosa. Não mete nem paus, nem madeiras, nem armas, nem guerras. Não. Uma resistência silenciosa. Tanto que é assim que em 1960, eu não fazia ideia, vão ver a informação está aí, eu também não fazia ideia, até me deparar com este tema, que existe um prémio de Cifra e Pua. Justamente a premiar todos aqueles que fizeram resistências não violentas contra grandes ditaduras. E assim, estas mulheres são lembradas ao longo da história humana, para quem estuda direito e para quem estuda afinco esta história, a história dos magistrados e dos direitos e da política, esta história sai cá para fora, porque é a primeira vez que há uma coisa escrita sobre uma resistência, sobre uma ordem, um decreto. Uma resistência, assim, como é que se diz? Sem pudor nenhum. Porque elas simplesmente temeram ao Senhor. E tanto que é assim, e é engraçado que o faraó não as mata. Provavelmente porque ele estava com medo. Se ele fizesse alguma hostilidade contra elas. E reparem o que é que ele mais adiante diz. Elas, como não fizeram caso nenhum daquilo que ele disse, então o rei do Egito chamou-as às parteiras e disse-lhes, por que fazes isto? Por que é que não fazes aquilo que eu te mandei? E elas a seguir dizem, ó faraó. É melhor ainda. Ó faraó, as mulheres hebreias são tão saudáveis que às vezes quando estão para parir, já pariram quando nós lá chegamos. E eu não posso depois matar a criança. O último versículo deste capítulo, vamos guardá-lo para mais daqui a bocado. Mas o rei manda então todo o povo fazer essa parte da execução. E é aqui que nasce o nosso herói, o vosso herói. Já temos duas mulheres no início da vida deste homem. A terceira mulher é o que vem a seguir. É um filho de Levi, com uma filha de Levi, apaixonam-se e têm filhos. Como é normal num romance e num casal bem, quando tudo corre bem, os filhos nascem como herança do Senhor. E este já era o terceiro. E eu imagino Jocabede, grávida. O primeiro, já era do terceiro filho. Os outros dois filhos já estavam safos. Agora, com este novo decreto, o que é que vem aí? Ó Senhor, ajuda-me. Imaginem ela, grávida, a pensar na vida dela. E diz o versículo 2, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o durante 3 meses. Qual é a mãe aqui que quando olhou para o seu filho recém-nascido, acabadinho de nascer, não disse logo, oh, que lindo, e olha para o filho do lado que é Eliane, porque o único filho bonito é o nosso, é ou não é?
Não conseguimos perceber, isto é normal. Eu até vou pedir uma coisa, se calhar é melhor fecharem uma das janelas dos stores aqui, porque está a incidir ali sobre os nossos irmãos, se vocês não se importarem. E esta mulher olha para o seu filho e pensou, aqui eu tenho que resolver isto. Eu imagino ele com 3 meses. Eu nunca tive filhos muito grandes, mas os meus filhos cresceram sempre muito bem. E realmente aos 13 meses já é uma criança, ainda por cima um rapaz, ele é saudável, ele come bem, dorme bem e quando grita, grita bem também. E foi o que aconteceu com Moisés. Moisés gritava bem e aos 13 meses não teve hipótese. E esta mulher pensou, como é que eu vou fazer, meu Deus? O faraó mandou-os pô-los no rio. Olha isso que eu vou fazer. Arranja um cesto, coloca betume por dentro, torna impermeável um barco, uma arca. Como diz aqui, ela fez uma arca, e é engraçado porque esta palavra arca, só existe 2 vezes na Bíblia, que uma vez é aqui e outra vez é onde? Com Noé, na arca, exatamente. E ela pôs e colocou o menino lá dentro. Imaginem. Aliás, às vezes quando nos contam a história de Moisés, parece que é tudo muito... foi tudo por acaso. Foi tudo por acaso. Eu lamento vos dizer, não foi nada por acaso. Joquebede não fez nada por acaso. Orou ao Senhor e pediu-lhe inteligência. E provavelmente quando viu o menino e dizer, meu menino não pode morrer, quiçá ele não pode ser qualquer coisa mais, oh meu Deus... E é por isso que eu educo, é por isso que eu tenho os filhos. Nós fazemos parte do teu povo, queremos ser algo. E Joquebede, então, mete realmente o filho lá dentro e mete o filho lá no rio. Ela desobedeceu ao faraó. Querem ver que não? Vamos lá outra vez ao capítulo 1, o último versículo. Então ordenou a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis aonde? No rio. Vocês sabem que os egípcios tinham um horror a sangue. Sangue era coisa que não se tocava. Era vida. Ainda hoje nós sabemos, sangue é vida. E os egípcios tinham um horror. Por isso o melhor era afogar as crianças. Era a ideia dele, nós sabemos. Mas ele não diz, não especifica. E Joquebede, inteligente mulher. Olha, vou pô-lo no rio. Pois claro, então ele está no rio. Não está a afogar, mas está no rio. Era ou não é? Ela estava a desobedecer. Não. Foi só por acaso, Mili. Exato. De todo. Avançando na história, também a hora foi só por acaso. Foi só por acaso que a princesa sai do palácio, mais as suas aias ou companheiras, e vão todas a cantar, e ela também vai a passar por acaso naquele sítio. Não. Joquebede sabia que a princesa passava ali. E provavelmente deu instruções a Miriam. Miriam, ficas aqui a ver. Se acontecer alguma coisa, depois chamas-me. Eu acho que esta história, estas mulheres... E atenção, não é por serem mulheres. Mais tarde, eu gostaria de dar-lhe a visão um pouquinho diferente do que esta coisa, porque não estou aqui para defender mulheres. Não, estou aqui para defender pessoas que se disponibilizam e que muitas vezes não as temos como altos personagens bíblicas, mas que são cruciais para que esta vida dos maiores que nós costumamos conhecer possa avançar. E já vimos que na vida de Moisés já são 3 mulheres, não, 4, juntamente com a irmã, que dão início a esta história. Aliás, esta história nem é se a gente pensasse nele como se fosse um avião, nem era um avião tranquilo, porque é um avião que vai para descolar e está constantemente a levar com bombardeamentos. É o trem de aterragem que vai e voa, aquilo vai aos solavancos e antes que se ponha em cruise control, antes que cheguemos ao parte dos milagres e das coisas supernaturais, não... Parece que aquilo vai tudo despedaçar-se. Mas Deus, na sua sabedoria, e com os seus filhos que estão prontos para receber, há uma outra história que se conta. Quando a princesa passa pelo rio,
Ela viu a arca, isto já no meio do versículo 5. Ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Ai, abrindo a arca, como eu devia estar já a chorar a potes. Vocês sabem, eu não sei qual foi a vossa experiência, mas os nossos filhos, eu e o meu marido, estavam todos bem no colo. A gente punha-o dentro da cama com muito jeitinho, mas aquilo lá tinha picos. E a criança, tá? E pá! Lá vamos nós outra vez, lá vai isto outra vez. Moisés deve ter acontecido o mesmo. Ele foi de barriguinha cheia a dormir e Jocapete meteu aquilo dentro do cesto. E enquanto ele foi andando pelo cesto até chegar ao rio, aquilo tudo bem. Até que o rio lá no meio dos juncos, se calhar deixou de abanar mais do que aquilo que ele era acostumado. Ele olha, vê aquilo tudo tapado. É desgraça total. Se era um menino bem estruturado e formoso e bonito, provavelmente a gritaria dele também era muito bonita. Concordam comigo? E aquilo ouvia-se lá para aquele rio fora. E a princesa, ao passar, ouve o menino e diz, queres cá ver o que é isto? O que é que se passa aqui? E quando ela abre, acham que ela é parva? Acha que ela foi enganada? Reparem o que é que ela diz aqui. Versículo 6, do Êxodo 2. E abrindo, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão por ele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã à filha de Faraó, irei eu chamar uma das amas das hebreias que cria este menino para ti? E outra coincidência. Pois claro, outra coincidência, a Miriam estava mesmo ali. Vocês estão mesmo a ver, não é? Ela ficou lá escondida e assim que vê a princesa aproximar-se do cesto, ela também se aproxima. E quando o cesto se abre, ai, que menino, coitadinho. E a Miriam, já, imaginem, já devia estar ao lado dela. Ele é muito giro, coitadinho da criança. Se calhar está com fome. Mas a princesa não deve ter leite. Imaginem a conversa, perfeitamente normal. Eu estou puramente a especular, mas acho que isto era possível de acontecer. Miriam, eu conheço uma senhora, pode tratar disso. E vocês estão a ver uma criança de 10 anos com aqueles olhos a brilhar, a ver tudo a acontecer e a dizer assim, a minha mãe, pode ser que ela queira a minha mãe. Eu acho que eu consigo arranjar alguém para tratar desta criança, queres que eu chame? É verdade. Não seriam capazes de fazer isto? Eu vejo. E realmente a princesa olhou para ela. O que é que ela pensou? Ela estava a ser enganada? Não. Ela tinha que tomar uma decisão. Porque ela matar não era capaz de o fazer. E esta história realmente é de mulheres serem mulheres, mães serem mães, filhas a serem filhas. E esta princesa era uma mulher. Não sei se era mãe, se não, mas lá dentro deve ter mexido com ela. E ela deve ter pensado, o pai tinha mandado matar todos os meninos hebreus. Ela, se aceitar este menino, está a enfrentar quem? O pai. O faraó, um dos grandes poderes na altura do Egito. Era considerado um deus no país dela. E ela decidiu confrontá-lo. É a terceira confrontação de mulheres que eram consideradas nada, nem sequer ameaça. Aliás, todos eles pensavam que podiam cobrir e podiam dar conta do recado. Se o faraó tivesse hoje e tivesse a ler a história hoje, ele provavelmente teria mudado a sua decisão. Matem todas as meninas, não matem os rapazes, porque as meninas é que vão dar problemas. E é ou não é? Foi só meninas que deram problemas. Já estamos a falar em 5 mulheres. Pua, Cifra, Miriam, Jocabete e a filha do faraó. E às vezes esta filha do faraó é o que mais confusão faz. Porque as outras todas fazem parte do povo de Deus. Então e a filha do faraó? Ela não faz parte. Quem é que te disse? Às vezes achamos que os nossos opostos, os nossos oponentes, os outros, são os outros da minha perspectiva. Mas a perspectiva de Deus, somos todos dele. E ele utiliza qualquer um que esteja disponível. E aqui nestas mulheres, nestas 5 mulheres,
Existe fidelidade, compaixão, dignidade humana. E isto são valores divinos. Não são coisas que nos saem daqui de dentro naturalmente. Qual de vós está disposto a ter esta atitude? A querer isto? E tu dizes, mas Mili, está bem, mas tu achas mesmo? Sim. Não é uma questão de ser mulher ou homem. É uma questão de ser disposta ou não. Dentro do teu coração, seguir ou não seguir. Sabem, Miriam, muitas vezes achamos que ela não foi considerada da mesma maneira por muita gente. Mas olha que os profetas até achavam que sim. Querem ver? Vamos só ver a Miqueias. Miqueias 6. E quando nós pensamos realmente no povo de Israel e eles a saírem da terra do Egito, só pensamos em Moisés. E eventualmente em Arão, certo? Mas em Miqueias 6, 4, podemos ler até um bocadinho antes, porque é uma frustração que Deus tem com o povo na altura. E ele até diz, povo meu, o que te tenho feito, em que te enfadei? Testifica contra mim, diz o Senhor. Certamente fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão, te remi. E pus diante de ti quem? Digam lá. Moisés, Arão e Miriam. Este profeta coloca exatamente no mesmo sítio. Já tinha uma visão diferente. É porque isto realmente não é uma questão de ser de mulher ou de homem. É quem está disposto a ser ou não ser. Continuando a nossa história, este nosso livro de Êxodo toma um bocadinho diferente. Já não tem um início tão filmes, às vezes, como nós vemos. Nós, de repente, vemos muitos erros que às vezes eles dão. E que nós dizemos, ok, esta é uma história diferente. Esta é uma história para mim. Esta é uma história para 5 mulheres na vida deste homem que impulsiona um dos maiores feitos na história humana. Mas o início de vida dele não fica só com estas mulheres. E se nós vemos a vida de Moisés, quando é feita uma arca para salvar aquele que está lá dentro, para depois salvar todos os que estão à volta, é um bocadinho diferente da primeira arca que só salvou os que estavam lá dentro. Recordam-se? E depois há este decreto em que da casa real vem a ordem de morte, mas é da casa real que vem a salvação. E é o rio o sítio para a execução, e é o rio que conduz e que leva a criança à salvação, à possibilidade de haver um libertador. Deus, às vezes pensamos que a história não está bem, mas Ele coloca a história como deve ser. Não tenhamos medo, porque o Senhor está sempre ao leme. A pergunta constantemente é esta: o que é que tu queres fazer da tua vida? Onde é que tu queres? Tu queres ser lembrado? Mas lembrado por quem? Pelos homens? Porque não foi isso que Moisés quis. Quero-vos fazer... Em Hebreus 11, fala-nos de Moisés, porque ele, quando cresceu, teve que ir para o pé da princesa. Mas ele nunca se identificou com a princesa. E isso vem-nos relatado em Hebreus. Hebreus 11 diz, no versículo 23... Diz assim, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso. Reparem, volta outra vez aqui a falar num menino formoso. Ele devia de ser realmente um bebê muito fofo, muito dá vontade de o comer, só de o ver. Vocês vão dar-se a trafogar, as bochechas, devia ter bochechas, as pernocas, tudo. Ai, devia ter um menino realmente muito giro. Para deixar toda a gente apaixonado. E não temer o mandamento do rei. E pela fé, o Moisés, já sendo grande, recusou-se o quê? A ser chamado filha de Faraó. Sabem porquê? Jocabede educou o filho com uma única identidade. A identidade de que ele era filho do Senhor. E mais ainda, de que ele iria ser o libertador do seu povo. Jocabede fez contas. No rio, princesa. Princesa, palácio. Palácio,
vais aprender todos os ofícios do rei. Tu um dia vais ser tu que nos vais liderar. E tu dizes, Mili, estás mesmo a inventar. Não, não estou. Querem ver? Atos, tenho que ir aqui à minha cábula. Atos 7. Atos 7. Atos 7, 20. Vou ler e repete a história. Querem ver? A partir do versículo 20 até 25. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso. Volto outra vez a falar, muito formoso. Ele devia ser realmente uma estampa de rapaz. Tem que concordar comigo. E foi criado 3 meses em casa de seu pai e sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como o seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e em palavras. E quando completou a idade dos 40 anos, veio ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado, vocês lembram-se deste episódio? E vendo maltratando um deles, dos egípcios, um dos seus, o que é que acontece? O que é que ele faz? Mata-o e enterra-o. E ele diz, é agora que vamos começar, é agora, eu vou já começar com este egípcio. Um já está enterrado, faltam não sei quantos mil ainda, mas lá chegaremos. Não era isso que Deus queria. Mas ele pensava que sim. Continuando. E mais tarde diz assim, e vendo maltratando um deles, defendeu e vingou e matando o Egito. Agora reparem, versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos o entenderiam, que Deus lhes havia de dar liberdade por quem? Pela sua mão. E eles entenderam? Não. Recordam-se do segundo episódio lá no Egito? Quando ele assiste a uma briga entre 2 hebreus, o que é que ele faz? O que é que se passa com vocês? Mas o que é que se passa? E qual foi a resposta do outro? Tu foste nomeado para ser nosso capataz? É isso? Ah, não parece. Ou vais-me matar como fizeste ao egípcio? Ele pensava que ninguém tinha visto. E o rei soube e quis mandá-lo matar. Aliás, imaginem dentro do palácio. Ele tinha-te avisado que estes hebreus não prestavam. Ele já matou um dos meus. Daqui a um pouco vão-nos matar a todos. Eu estou fartinho de dizer há anos que eu te digo que eles não prestam. Eu imagino isto o faraó dizer. Vai mandar... Garra já numa legião e vai já encontrar esse Moisés e mata-o já. Porque o rei também fez contas. Então ele aprendeu tudo na casa dele. Moisés teve que fugir. 40 anos no deserto, 40 anos no Egito e agora teve que fugir. E sabem uma coisa engraçada? Tenho que vos levar a este versículo. Versículo 15, Êxodo 2. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, lá para as Arábias. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha quantas filhas? Quantas filhas? 7. Tínhamos visto 5 mulheres, 7 filhas. E Moisés e elas... das quais vieram tirar água e encheram as suas pias para dar de beber ao rebanho. E então vieram outros pastores e lançaram-nas ali. Mas Moisés, como defensor da pátria que era, foi lá e defendeu-as e ababarou-lhe, ou seja, deu-lhes de beber ao rebanho que elas tinham. Moisés teve um início de vida em que teve 12 mulheres à volta dele para o poder catapultar. Casou com uma das 7 filhas deste sacerdote de Midian. Às vezes, as coisas não são bem como nós pensamos. E depois tu dizes assim, ai, Mili, sim, eu sei, mas isto custa-me muito. Há coisas que eu ainda não entendo muito bem. Pois, Moisés levou 2/3 da vida dele para descobrir o seu caminho. Acreditam? 2/3 da vida dele. Depois chegou à idade dos 80 anos, foi quando ele viu a sarça, Deus explica-lhe como é que vai ser a coisa, ele teve que ficar velho para ele perceber que não era com armas, mas era pela mão poderosa do Senhor. Daí as nossas lutas de hoje em dia não podem nunca ser pelas nossas armas. Às vezes temos que fazer um percurso como Moisés.
A nossa esperança de vida é de quanto hoje? 80? 90? Eu vou ser um caso especial. Eu e a minha irmã. Nós temos raça para irmos até aos 110, para aí, não é, Marina? A nossa raça vai até lá. Desculpem lá. A ver estar aqui velhinha, mas pronto. Mas há de ser isso. Logo, um terço, que idade é que cada um tem? Que idade é que cada um tem? Epá, se ainda demora 2 terços a lá chegar, se calhar ainda não chegaram bem ao episódio melhor da vossa vida. Se calhar precisam ainda de chegar mais longe. Sabem, as coisas não vêm só por acaso. Há sítios e há coisas que nos são muito importantes. E atenção, mães e pais. Joquebed ensinou uma coisa ao seu filho que eu acho que todos nós devemos ensinar uns aos outros e todos nós devemos plantar isto dentro do nosso coração, que é Salmos 84, 10. Se estás agora em sofrimento, ouçam isto. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. É isto que Moisés sentiu. Ele não queria fazer parte das riquezas do Egito. Ele tinha tudo à mão, certo? Ele soubesse fazer as coisas, ele tinha-se apossado do próprio Egito. Podia ser o próximo faraó, mas ele rejeitou aquelas riquezas porque a visão dele era outra. Era a promessa que Deus tinha feito ao seu antepassado Abraão, ao seu antepassado Isaac e ao seu antepassado Jacó, e que transformou-se em Israel, do qual ele fazia parte. E ele se considerava parte. Vocês também se consideram parte do povo de Israel? Há coisas que nos têm que entrar dentro do nosso coração. E há coisas que nos têm que ser implantadas dentro do nosso coração. Agora, se o teu coração é feito de pedra, temos que pedir um coração de carne. E o meu desejo esta manhã é que o vosso coração seja um coração que seja pronto para ser cultivado pelo Espírito do Senhor. Quero terminar com mais 3 versículos e depois não digo mais nada. E o primeiro é Jeremias 29, 11. Muitos de nós, se calhar, conhecem este versículo de cor, que ainda ontem eu vi um post sobre este versículo de uma amiga aqui da igreja. 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Moisés demorou 2 terços da sua vida para perceber isto. A seguir, quero ir aos Salmos 146. Eu pus aqui umas cábulas, mais fácil. Salmo 146, versículo 5. E diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Onde é que está a tua esperança? Então, pôr agora a cereja em cima do bolo. Romanos 5:5. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado aonde? Em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Há coisas que só nos vêm porque a mão do Senhor se meteu connosco, colocou cá dentro. Não é possível ser de outra maneira. Não vale a pena arranjarmos coisas para refazermos. Podemos fazer tudo automaticamente. Virmos à igreja, darmos os nossos dízimos. É tudo importante. Faz tudo parte. Mas não é aí. Não é isso que nos vai salvar. Pode nos ajudar a educar. Sim. Pode nos ajudar a pôr-nos de volta ao caminho e dizer assim: epá, é aqui que eu queria estar. Mas é difícil. Mas somente quando Deus nos implanta dentro do nosso coração é que, com o Espírito Santo, esta esperança de que eu acredito um dia estar lá, sim, é só aí.
É por isso que Deus nos aceita tal e qual como nós estamos e como nós somos. Não pensem que Ele vai vos manter para sempre aleijados ou com defeito. Não. Mas aceita-te como estás. Agora, queres tu começar uma nova jornada na tua vida? Acho que sim. É por isso que nós estamos. Que Deus vos abençoe e que vos dê um coração preparado para receber a bênção do Senhor, esta esperança para nós podermos continuar a caminhar. Porque um dia, quando Ele voltar, eu quero estar de pé. Espero que vós também.